Metusalém, o filho de Enoque, o guardião dos segredos antigos, que encontramos no livro de Gênesis capítulo 5 versículos 21 a 27 da Bíblia Sagrada, em uma época onde o mundo ainda era jovem e o sopro da criação ainda pairava sobre as terras e mares, vivia um homem chamado Metusalém. Seu nome, sussurrado através das gerações, tornou-se sinônimo de sabedoria e longevidade, pois ele foi abençoado com uma vida de 969 anos. Metusalém nasceu numa era de maravilhas, onde os céus tocavam a terra e os seres celestiais caminhavam entre os homens. Ele cresceu sob a luz de estrelas que contavam histórias de tempos imemoriais e aprendeu os segredos do universo que poucos ouviram. A jornada espiritual desde jovem, Metusalém sentiu um chamado espiritual profundo. Ele buscava entender o propósito da existência e a natureza do divino. Em suas andanças, encontrou-se com anciãos e sábios, aprendendo com eles sobre a bondade, a justiça e a misericórdia. Ele viu a humanidade em seu melhor e em seu pior, e isso moldou seu coração para ser um refúgio de compaixão. O guardião dos segredos. Com o passar dos séculos, Metusalém tornou-se um guardião dos segredos antigos. Ele testemunhou o surgimento e a queda de civilizações, o nascimento de rios e o desvanecer de montanhas. Em sua mente, guardava o conhecimento de eras passadas, e em seu coração, a esperança de um futuro melhor. O conselheiro dos reis e líderes buscavam seu conselho, pois sua perspectiva era única, forjada ao longo de incontáveis luas. Ele falava de amor, de perdão e da importância de buscar a sabedoria acima do poder. Muitos ouviam, mas nem todos seguiam seus sábios conselhos. O legado de Metusalém. Quando o fim de seus dias se aproximou, Metusalém olhou para trás, para a tapeçaria de sua vida, e viu que cada fio contava uma história de aprendizado e crescimento. Ele deixou para trás um legado de conhecimento e espiritualidade, um farol para aqueles que buscam entender os mistérios da vida. Metusalém viveu em uma época de gigantes e maravilhas, onde o divino e o terreno se entrelaçavam. Sua história é um lembrete de que a vida é uma jornada de descobertas e que, mesmo nas eras mais remotas, a busca pelo significado e pela conexão espiritual é eterna. Que a história de Metusalém inspire você a olhar além do horizonte e a buscar a sabedoria nas experiências de cada dia. O maior desafio que Metusalém enfrentou foi o de manter a fé e a esperança em meio a um mundo em constante mudança. Ao longo de seus 969 anos, ele viu gerações nascerem e morrerem, civilizações se erguerem e caírem, e a natureza humana se revelar em toda a sua complexidade. A provação da solidão. Metusalém viveu o suficiente para ver seus entes queridos partirem um após o outro. A solidão de séculos pesava em seu coração, mas ele encontrou força na sua conexão espiritual e na sabedoria que acumulou. Ele se tornou um farol de luz para os que buscavam orientação e conforto. O desafio da sabedoria. Com o conhecimento dos séculos, veio também o desafio de usar essa sabedoria para o bem. Metusalém teve que escolher quando falar e quando permanecer em silêncio, quando intervir nos assuntos humanos e quando deixar que o curso natural dos eventos tomasse seu caminho. O teste da fé. Talvez o teste mais difícil tenha sido manter sua fé intacta. Em uma era onde o divino parecia distante e os homens frequentemente se desviavam do caminho da retidão, Metusalém teve que encontrar dentro de si a chama da crença e a certeza de que, apesar de tudo, havia um propósito maior para sua longa jornada. A missão de transmitir. No fim, o desafio final de Metusalém foi transmitir seu legado. Ele buscou ensinar aos outros não apenas o que sabia, mas também a importância de buscar a sabedoria e viver uma vida de significado. Ele queria que sua existência servisse como um testamento para as futuras gerações, para que elas pudessem aprender com a história e viver com esperança. Esses desafios moldaram Metusalém em um personagem de profunda complexidade e resiliência, cuja história continua a inspirar e a provocar reflexão sobre a natureza da vida, da fé e do legado humano. Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a personalidade e o caráter de Metusalém. As referências a ele nas escrituras são principalmente genealógicas e focadas em sua longevidade excepcional. No entanto, podemos inferir algumas características com base no contexto bíblico e na tradição de sua época. Genealogia e contexto. Metusalém era filho de Enoque, que é descrito como um homem que o andou.
com Deus, ó Gênesis capítulo 5, versículo 22. Isso sugere que Enoque tinha um relacionamento próximo com Deus, o que pode indicar que Metusalém também foi criado em um ambiente de fé e retidão. Além disso, sendo avô de Noé, um homem justo que encontrou graça aos olhos do Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo 8, é possível que Metusalém tenha compartilhado dessas qualidades e as transmitido às gerações seguintes. Longevidade como símbolo, a idade avançada de Metusalém pode ser vista como um símbolo de persistência e graça divina. Viver por 969 anos, especialmente em tempos anteriores ao dilúvio, quando a humanidade estava em declínio moral, pode indicar que Metusalém era um homem de caráter excepcional, que manteve sua integridade ao longo de muitas gerações. Interpretações tradicionais, tradições judaicas e cristãs, ao longo dos séculos, têm atribuído a Metusalém virtudes como sabedoria e paciência, derivadas de sua idade avançada e da época em que viveu. Essas interpretações, embora não estejam explicitamente escritas na Bíblia, refletem o respeito e a reverência que seu nome evoca. Em resumo, enquanto a Bíblia não descreve diretamente a personalidade e o caráter de Metusalém, o contexto de sua vida e sua descendência sugerem que ele era um homem de fé e virtude, vivendo em um período crítico da história humana. Metusalém, o homem que viveu por 969 anos de acordo com a Bíblia, enfrentou muitos desafios durante sua longa vida. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre como ele lidou com esses desafios, podemos especular com base no contexto histórico e espiritual da época. A sabedoria da experiência, com o passar dos séculos, Metusalém acumulou uma vasta experiência de vida. Ele provavelmente testemunhou inúmeras mudanças, tanto na natureza quanto na sociedade humana. Com isso, ele pode ter desenvolvido uma sabedoria única, permitindo-lhe enfrentar os desafios com perspectiva e paciência. A fé inabalável, Metusalém viveu em uma época anterior ao dilúvio, um período marcado por grande imoralidade e violência. Manter a fé em meio a um mundo caótico deve ter sido um desafio constante. No entanto, sua longevidade pode ser vista como um sinal de sua retidão e relação próxima com Deus, o que lhe deu força para perseverar. O apoio da comunidade e família, como parte de uma linhagem de homens que o andaram com Deus, incluindo seu pai Enoque e seu neto Noé, Metusalém pode ter encontrado apoio na comunidade e na família. Esses laços podem ter sido cruciais para ajudá-lo a enfrentar as adversidades da vida. A resiliência frente às perdas, ao longo de sua vida, Metusalém certamente experimentou a perda de muitos entes queridos. Aprender a aceitar essas perdas e continuar a viver com propósito pode ter sido um dos seus maiores desafios. Ele pode ter encontrado consolo na crença de que a morte não é o fim, mas uma transição para outra existência quando Jesus voltar a ser ressuscitado por Cristo na primeira ressurreição. A adaptação às mudanças. Viver por quase um milênio significaria adaptar-se a incontáveis mudanças ambientais, sociais e tecnológicas. Metusalém pode ter abraçado a mudança como uma constante da vida, adaptando-se e aprendendo com cada nova era. A transmissão de conhecimento, um dos desafios mais significativos pode ter sido garantir que seu conhecimento e sabedoria não se perdessem com o tempo. Metusalém pode ter se dedicado a ensinar às gerações mais jovens, garantindo que sua experiência servisse como um guia para o futuro. Em resumo, embora os detalhes exatos de como Metusalém lidou com os desafios de sua longa vida não estejam documentados na Bíblia, podemos imaginar que ele utilizou sua sabedoria, fé, apoio familiar e resiliência para navegar pelas complexidades de sua existência extraordinária. Olá amigo e amiga, e assim, sou Luiz Carlos Avelar, encerramos mais uma jornada pelo planeta desconhecido. Hoje, compartilhamos a história de Metusalém, o homem que desafiou os limites do tempo, vivendo 969 anos. Uma existência que atravessou gerações, testemunhando alegrias e tristezas, sempre mantendo-se fiel ao seu caminho. Metusalém viu o mundo mudar, viu o amor e a perda, a sabedoria e a ingenuidade. E, através dos ensinamentos de seu pai Enoque, aprendeu a amar a Deus com uma devoção que transcendeu os séculos. Ele foi um farol de luz para seu filho Noé, um verdadeiro homem de Deus. E nos lembra que, assim como Metusalém, nós também podemos caminhar com Deus.
Não é uma questão de anos vividos, mas de momentos vividos com propósito. Cada segundo é uma escolha: escolher a fé, escolher o amor, escolher a esperança. E é isso que nos torna eternos. Deixe seu joinha, seu comentário. Compartilhe com seus amigos, pois vocês são a razão de estarmos aqui. Sua presença nos inspira a buscar histórias que tocam a alma e despertam a curiosidade. Obrigado por fazer parte do nosso universo. Que Deus abençoe cada um de vocês, e até nosso próximo vídeo, onde mais mistérios serão revelados, mais histórias serão contadas, e juntos, continuaremos nossa exploração pelo planeta desconhecido.